Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Vado Concursos. Hoje nós iremos começar a nossa preparação rumo à GCM de Parnamirim, certo? Iremos começar a nossa maratona de questões aqui para a Guarda Municipal de Parnamirim. Hoje trabalhando especificamente a disciplina de Direito Constitucional, certo? Em cima aqui dos assuntos dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, certo? Estamos trazendo aqui questões sempre da banca Funcerne, que é a banca aí que vai sediar o concurso de vocês, beleza? Então quero convidar você que se ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com outros alunos para que nosso canal possa crescer mais ainda, certo? Então, você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa aquele like, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, deixa aí os feedbacks, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários também que a gente vai sanar a dúvida de todos vocês, certo? Quero convidar vocês aqui também a seguir nossas páginas, segue lá nosso Instagram, lá vai ter o nosso link para vocês entrar no grupo da Guarda Municipal de Parnamirim. Então, semanalmente a gente está postando conteúdo lá, estamos postando nossos cronogramas de aulas, então vocês lá vão ficar mais atualizados, certo? Com a nossa frequência aqui de aulas, beleza? Então, semanalmente iremos trazer aqui vídeos, questões para vocês de forma gratuita, beleza? Então, já deixa aquele like, se inscreve aí, certo? Quero deixar aqui também, à disposição de vocês o nosso Vadimeco, certo? Nosso Vadimeco aqui para a Guarda Municipal de Parnamirim, beleza? Nosso Vadimeco aqui está abordando aí todas as leis do seu edital, certo? De forma atualizada, compilada. Você vai encontrar aqui nesse material diversas súmulas, mnemônicos, macete para concurso, espaço para anotação, certo? Deixei no link aqui da descrição o link para você adquirir esse material, beleza? Você pode estar adquirindo o material em PDF, essa versão em PDF diretamente no nosso site, ou pode falar conosco diretamente no WhatsApp e pedir a versão impressa, certo? Lembrando aqui que já no nosso próximo vídeo estaremos deixando à disposição de vocês também nosso caderno de questões, certo? Aqui é só a teoria, o Vadimeco. Então vamos disponibilizar logo em breve, no próximo vídeo já vai estar disponível o nosso caderno com 1000 questões focando na GCM de Parnamirim, beleza? Segue nosso Instagram lá que vocês vão ficar por dentro de todas as informações, de atualizações de materiais, certo? As nossas postagens dos conteúdos, nós estamos colocando sempre a nossa agenda lá no Instagram, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui nossas questões. Trouxe aqui 10 questões da banca Funcerne, focando aí no artigo 5º da nossa Constituição Federal, beleza? Então, sem mais conversa, vamos iniciar aqui nossas questões. Questão número 1 em tela diz o seguinte, no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nesse sentido, consta expressamente previsto na redação do artigo 5º da Carta Magna. Letra A. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante apuração preliminar. Pessoal, a alternativa letra A aqui está incorreta, certo? Correta aqui seria: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei e não de sentença judicial, mas sim em virtude de lei, certo? Também não existe essa situação aqui, de mediante apuração preliminar, certo? Então, aí, conforme nosso artigo 5º, lá no inciso 2º, ela vai nos trazer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ponto. Beleza? Então, alternativa A, incorreta. Letra B, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Pessoal, perfeito. Alternativa aqui, letra B, correta. O gabarito da nossa questão número 1, letra B, beleza? Correta aí conforme nosso artigo 5º, certo? As entidades associativas, elas, quando expressamente autorizadas, elas têm sim legitimidade para representar seus filiados, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, beleza? Então aí, alternativa correta, conforme nosso artigo 5º, inciso 21 da nossa Constituição Federal, lá no inciso 21, beleza? Artigo 5º, inciso 21, beleza? Letra C diz o seguinte, a pequena propriedade rural, assim definida em decreto não, certo? Assim definida em lei, beleza? Desde que trabalhada pela família, será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar
o seu desenvolvimento. Senhores, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde trabalhada pela família, não será objeto de penhora, certo? Ela não será objeto de penhora, certo? Como também aqui ela deve ser definida em lei e não em decreto, como diz aqui a alternativa, certo? Então, por esse motivo, letra C também está incorreta. A letra D diz o seguinte, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, correto, exceto nas hipóteses em que houver previsão legal, infraconstitucional ou autorização expressa do ordenador de despesas, negativo, senhores. Não existe aqui exceção alguma, beleza? Nosso artigo 5º traz aqui expressamente que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, ponto, beleza? Então, não existe aqui exceção quanto a essa manifestação do pensamento, beleza? Então, a alternativa correta aqui, letra B, gabarito de nossa questão número 1. Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 2, ó. Devido aos crescentes casos de violência na cidade de Asgard, um grupo de pessoas resolveu criar uma associação luminária com o objetivo social de proteger a população dos crimes locais. Entre as exigências para ingressar na associação, ficou determinado que a pessoa tivesse direito ao porte de arma e usasse o boné com a logomarca da associação. A arma seria usada diariamente pelos associados em serviço, tanto nos serviços internos quanto nos externos. À luz da sistemática estabelecida pela Constituição da República de 1988, a associação luminária. Letra A. Não pode funcionar devido ao seu caráter paramilitar. B. Pode funcionar normalmente desde que tenha prédio comercial blindado. C. Pode funcionar apenas com prévia autorização do poder público, visto que é assegurada a liberdade de associação. E D. Não pode funcionar, pois a lei que autoriza associações desse tipo foi revogada em 1891. Senhores, vamos lá. Conforme aqui o contexto da questão, certo? Essa associação ela jamais pode funcionar, certo? Devido ao seu caráter paralimitar, certo? Veja bem, a nossa Constituição Federal, nosso artigo 5º, ele veda aí expressamente a qualquer associação de caráter limitar, certo? Quanto aqui ao direito, certo, de liberdade de associação, ele deve visar aí fins lícitos, certo? Então, essa liberdade de associação ela tem que ser para fins lícitos, vedando aí a nossa Constituição Federal qualquer associação de caráter paramilitar, que é o que se enquadra aqui esse contexto da questão, certo? Então, gabarito nossa questão número 2, ó, letra A, não pode funcionar devido ao seu caráter paralimitar, certo? É o que está caracterizando aqui essa associação, é isso aqui, um caráter paramilitar. Beleza? Então, gabarito nossa questão número 2, ó, letra A. Vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Questão número 3, ó. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988, a lei regulará a individualização da pena. Outra pena adotada na Constituição é banimento, B. Prestação social de trabalhos forçados, C. Privação ou restrição da liberdade de caráter perpétuo, ou D. Suspensão ou interdição de direitos. E aí, senhores, qual das alternativas abaixo é uma das penas adotadas aí pela Constituição Federal? Vamos lá. Banimento não, certo? Banimento aí não caracteriza uma das penas adotadas aí pela Constituição Federal. Muito pelo contrário, elas são aí expressamente vedadas, certo? Pela Constituição Federal, a pena aqui de banimento, certo? Então, não se enquadra aí na alternativa da nossa questão. Letra B, prestação social de trabalhos forçados, também negativo, certo? Existe sim a previsão para a prestação social alternativa, certo? Mas trabalhos forçados também aqui é expressamente vedado pela nossa Constituição Federal. Letra C, privação ou restrição de liberdade de caráter perpétuo, negativo, certo? Existe sim aí a privação ou restrição de liberdade, porém não de caráter perpétuo, beleza? E por fim, letra D, ó, suspensão ou interdição de direitos, correto, certo? Previsto aqui na nossa Constituição Federal, certo? Então, quais são as penas aí previstas, certo? Que a lei regulará aí conforme a nossa Constituição Federal. Primeiro, privação ou restrição de liberdade, certo? Perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos, certo? E quais as penas aí que a nossa Constituição Federal veda? A de morte, certo? Salvo quando? Quando em caso de guerra declarada, certo? Então, a pena de morte,
ela tem sua vedação aí limitada, certo? Porque caso estejamos aí em guerra declarada, essa pena de morte ela vai ser válida, certo? Então, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, a de caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimento e cruéis, certo? Então, essas penas aí, elas são expressamente vedadas pela nossa Constituição Federal, ok? Então, alternativa correta da nossa questão número 3, letra D, suspensão e interdição de direitos, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, é direito fundamental que, letra A, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e ao Ministério Público. Pessoal, vamos lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente a quem? Ao juiz, certo? Como também à família do preso ou à pessoa por ele indicado, e não aqui ao Ministério Público, certo? Então, são duas pessoas aí que você tem que comunicar imediatamente. O juiz ou a família do preso, certo? Ou aí a pessoa por ele indicada, beleza? Então, alternativa A, incorreto, aí por falar em Ministério Público, certo? Letra B, ó. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Senhores, perfeito, certo? Perfeito aqui a alternativa correta, letra B, ó. Letra B, conforme nosso artigo 5º, certo? Ctrl+C, Ctrl+V aí, texto de lei, beleza? Então, perfeitamente aí, a nossa alternativa B está correta, certo? Sendo o gabarito da nossa questão número 4. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas, ó. A letra C diz o seguinte: a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção, negativo, sujeito à pena de reclusão, certo? Reclusão e não aqui de detenção, certo? E letra D, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pelo Ministério Público, negativo, será pela autoridade judiciária e não aí pelo Ministério Público, perfeito? Então a prisão ilegal, ela será imediatamente aí relaxada pela autoridade judiciária. Então fica atento, nem é pelo Ministério Público, nem pela autoridade policial, e sim a autoridade judiciária. Senhores, aqui são questões que a banca aqui Funcerna, ela gosta de trocar apenas aqui uma nomenclatura, certo? Gosta de trocar uma instituição, no caso aqui, ó, Ministério Público, certo? Gosta de trocar essas palavrinhas, reclusão por detenção, certo? Aqui, ó, Ministério Público pela autoridade judiciária, beleza? São questões que vocês, tendo uma frequência de leitura do VADIMEC, ó, tendo uma frequência de leitura aí da lei seca, desse conteúdo, você vai gabaritar tranquilamente essas questões aqui da banca, beleza? Então aí ela não tem muita dificuldade de compreensão. Apenas aí vocês têm que ter aí a prática da leitura, vocês lerem aí o artigo 5º, lerem aí a Constituição Federal, lerem a lei seca de acordo aí com o edital dos senhores, que vocês vão gabaritar essas questões aí na prova de senhores tranquilamente, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó. Pelo texto constitucional, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nesse contexto, observando os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, é assegurado, letra A, a instituição do júri com publicidade das votações. Negativo, senhores, certo? A instituição do júri ela vai ter assegurado o quê? A plenitude da defesa, o sigilo das votações e não a publicidade aqui das votações, certo? Ela é garantida aí o sigilo das votações, certo? A soberania dos veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, beleza? Então aqui não há essa publicidade aqui das votações, e sim o sigilo das votações, beleza? Letra B, ó, a plena e restrita liberdade de associação para fins lícitos, certo? É plena liberdade de associação para fins lícitos, mas o quê? Vedada de caráter paramilitar, beleza? Letra C, ó, o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, de acordo com a lei. Perfeito, certo? Perfeito aqui, conforme o nosso inciso 13, lá do artigo 5º da Constituição Federal, certo? Então, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Beleza? Então, gabarito nossa questão número 5, ó, letra C. Por fim, letra D diz o seguinte, ó, a não retroatividade da lei penal. Negativo, certo? Em regra, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, certo? Então, quando o réu estiver em uma situação em que for beneficiado, essa lei penal ela pode retroagir sim. Então, alternativa D aí incorreta. Gabarito nossa questão número 5, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 6. Com base nos direitos e garantias fundamentais elencados na Carta Magna de 1988, é possível afirmar que, letra A, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados de maneira imediata ao juiz competente e após a oitiva do preso, a sua família ou a pessoa por ele indicada. Senhores, negativo, certo? A prisão é de qualquer pessoa, o local onde se encontra serão comunicados de maneira imediata. Logo, quem? Ao juiz competente, como também a sua família, a pessoa por ele indicada, certo? Não existindo aqui essa situação de após oitiva do preso, certo? Então, deve ser comunicado de maneira imediata ao juiz, à sua família ou à pessoa por ele indicada, beleza? Letra B. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita ao se comprovar insuficiência de recursos, sendo vedada nesses casos a indenização quando o preso ficar além do tempo fixado na citação. Negativo, certo? Vedado não, muito pelo contrário, certo? Muito aí ao contrário. O Estado indenizará o condenado por judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença, certo? Então, e não é vedado coisa alguma em caso do preso aí ficar além do tempo fixado na citação, beleza? Letra C, ó. O mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical ou entidade de classe em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Perfeito, senhores. Perfeito aqui, gabarito nossa questão número 6, letra C. O mandato de segurança coletiva, ó, ele pode ser impetrado, sim, pela organização sindical ou entidade de classe em defesa de quem? Dos seus interesses ou dos membros e associados. Beleza? Então, aí perfeito, aí, previsto em nossa Constituição Federal no artigo 5º, certo? Então, gabarito nossa questão número 6, letra C. E, por fim, a letra D diz o seguinte, ó, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada a propriedade indenização prévia. Senhores, é o seguinte, ó, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente ela poderá usar de propriedade particular, sim, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver danos e não indenização prévia, certo? Essa indenização aqui ela é ulterior. E quando o quê? Quando o quê? Se houver danos, beleza? Então, a alternativa D, por esse motivo, está incorreta. Gabarito nossa questão número 6, letra C. Seguimos aí para nossas próximas questões. Questão número 7, ó. De acordo com os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional vigente, garante-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país que, letra A, não haverá penas de caráter perpétuo, de perdas de bem e de banimento. Senhores, nosso artigo 5º da Constituição Federal, ela veda que não existirá pena de quê? De caráter perpétuo, certo? A de banimento, penas cruéis, a de trabalhos forçados e a de morte salvo em caso de declaração de guerra, certo? Mas não aqui a de perda de bens, beleza? Então, a alternativa aí, a incorreta. Letra B, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, independentemente da natureza do delito, da idade e do sexo do apenado. Negativo, certo? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, conforme ou de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, beleza? E não é independentemente, certo? Dessas situações, muito pelo contrário, beleza? Letra C, ó, não haverá penas de caráter perpétuo, perfeito, trabalhos forçados, perfeitamente, e de banimento, correto, certo? Então, gabarito nossa questão número 7, ó, letra C, beleza? E a letra D diz o seguinte, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou com condenação em segunda instância. Negativa aqui em condenação de segunda instância, ninguém será considerado aí culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Beleza? Então, gabarito nossa questão número 7, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8, ó. Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, assinala a opção correta. Então, vamos lá marcar a nossa alternativa correta. A letra A diz o seguinte, ó, é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, respeitada a censura regulada em lei. Senhores, negativo, certo? Negativo. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicação, independentemente de censura, certo? Independentemente aí de censura ou licença, certo? E não é respeitada a censura, independentemente. Beleza? Letra B, ó. A inviolável liberdade de crença católica, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos católicos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Senhores, perfeito, certo? Alternativa aqui correta, conforme nosso inciso 6º, lá do artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo o que? Assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Apesar que não se confundam aqui. Em alternativa, trazer aqui crença católica, pode ser qualquer crença, certo, senhores? Qualquer crença, certo? Você tem aí a liberdade, certo, de exercer aí, ou seja, inviolável a liberdade de consciência e de crença, certo? Sendo aí assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Beleza? Então, aí, alternativa B, correta, gabarito, nossa questão número 8. A letra C diz o seguinte: assegurada a prestação de assistências religiosas para as religiões permitidas em lei nas entidades civis e militares de internação coletiva. Senhores, é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Não tem essa previsão aqui de religiões permitidas em lei. Beleza? Letra D, ó, é garantido que ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa, ainda que invoque para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos, em respeito à liberdade de crença. Senhores, negativo, certo? Salvo aqui, ó, salvo, deixa eu, peraí, só apagar aqui, salvo para invocar, certo? Salvo se as invocar para eximir-se das obrigações legais a todos os impostos, certo? Então, não aqui ainda que invoque para eximir-se, negativo. Ele não pode invocar aqui sua religião, sua crença, para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos, certo? Então, alternativa D também incorreta. Por fim, a letra E. É assegurada a todos acesso à informação, sendo vedado o sigilo da fonte, ainda que decorrente do exercício profissional. Senhores, é resguardado aqui o sigilo da fonte, certo? Não vetado aqui o sigilo da fonte, beleza? Então, gabarito nossa questão número 8, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 9. O legislador constituinte preocupou-se a dispor sobre as penas a serem permitidas no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que o texto constitucional, letra A, determinou que a lei adotará, entre outras, as penas de privação de liberdade, certo? A privação de liberdade, a de multa e de trabalho forçado. Senhores, negativos, certo? Nossa Constituição é que ela expressa aqui a vedação, certo, de trabalhos forçados aí como pena, beleza? Então, não permita aí usar aí como pena os trabalhos forçados, beleza? Letra B, ó, elencou o rol de penas a serem adotadas pela lei, figurando entre estas a pena de restrição de liberdade e de suspensão de direitos. Perfeito, certo? Gabarito aqui da nossa questão número 9, letra B. Tanto aí a restrição de liberdade como a suspensão de direitos são permitidos no nosso ordenamento jurídico aí como pena, certo? Então, gabarito da nossa questão número 9, letra B. Letra C, ó, proibiu absolutamente a adoção de pena de morte, tipo de pena não tolerado pela sociedade civil brasileira. Proibiu absolutamente não, senhores, certo? A pena de morte, ela aqui em regra é vedada, porém, salvo em caso de guerra declarada, certo? Então, no caso de guerra aí, a pena de morte ela será permitida sim, certo? Ela será aceita aí no caso de guerra declarada. Então, ela não proibiu absolutamente. Existem aí situações que ela pode ser, sim, estipulada, certo? Letra D, ó, proibiu a adoção de penas cruéis, de caráter perpétuo, de perda de bens, esta última em respeito à propriedade privada. Negativo, certo, senhores? A nossa Constituição, ela veda penas cruéis, caráter perpétuo, certo? Lá de banimento, certo? Trabalhos forçados, porém perda de bens não. Perda de bens, ela é prevista, sim, no nosso ordenamento jurídico, beleza? E letra E diz o seguinte: ouvidou assegurar a presidiária, isso aqui quer dizer que o omitiu assegurar a presidiária, respeitada a dignidade da pessoa humana, as condições necessárias para permanecer com seus filhos no período de amamentação. Senhores, negativos, certo? Nossa
Constituição ela traz sim que as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, certo? Então aqui ela não omitiu de forma alguma essa situação aqui de amamentação dos seus filhos, beleza? Então gabarito nossa questão número 9, letra B, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 10, ó, finalizando aqui nossas questões, certo? Focando na GCM Parnamirim, beleza? Lembrando que estamos trazendo aqui sempre questões da banca Fulcern, que é a banca aqui escolhida para este concurso, certo? Então vamos finalizar aqui nossa última questão com chave de ouro. Questão número 10 diz o seguinte, ó, sobre os remédios jurídicos elencados na Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que, letra A, será concedido o habeas data para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Senhores, aí perfeito, certo? Perfeito aí, gabarito, nossa questão número 10, letra A aqui já de cara, certo? Então o habeas data ele será concedido aí sim nessa situação, certo? Então lembrando que vai ser concedido o habeas datas, tanto para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, como também para a retificação de dados, como nossa alternativa aqui trouxe, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Certo? Então aqui de cara já, abrindo nossa questão número 10, letra A. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. Ó. A letra B diz o seguinte, será concedida habeas datas, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Senhores, sempre que falamos aqui ó, de falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos, estamos falando aí do mandado de injunção, certo? Mandado de injunção. E não aqui o habeas data, certo? Então aí será sempre concedido o mandado de injunção quando na falta aí de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, beleza? Letra C, ó, o mandado de segurança combaterá a inércia da autoridade pública de não editar norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Senhores, também aqui mesma situação ó, da questão anterior, será o mandado de injunção, beleza? Letra D, ó, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por qualquer partido político, tendo a mesma função do mandado de segurança individual, no entanto, com efeito para toda a sociedade. Senhores, o mandado de segurança coletiva ele é assegurado pelo artigo 5º, certo? Que determina que um dos seus legitimados se trata do partido político, desde que possua representação no Congresso Nacional, certo? Então, o mandado de segurança coletiva ele pode ser impetrado por quem? Partido político com representação no Congresso Nacional, certo? Então, aqui, ó, tem que ter aí a representação no Congresso Nacional, certo? Por quem mais pode ser impetrado o mandado de segurança coletivo? Por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Beleza? E letra E diz o seguinte, ó, o Ministério Público, a entidade de classe legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, exclusivamente, pode ajuizar ação popular, ainda que os efeitos alcancem toda a sociedade. Senhores, a ação popular é um instrumento constitucional colocado a dispor de qualquer cidadão, e não exclusivamente aqui do Ministério Público, uma entidade de classe legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, certo? Então, aí, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade em que o Estado participe, certo? A moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência, beleza? Então, a alternativa é aqui também que está incorreta. Finalizando nossa última questão, gabarito aqui, letra A, beleza? Então, lembrando que deixo à disposição de vocês aqui o nosso Vadimeco, está aí no link da descrição, vocês podem estar adquirindo lá pelo nosso site. Então, pessoal, essa é a nossa primeira bateria focando na GCM Parnamirim, essa é a nossa primeira bateria de questões, já teremos muitas outras, certo? Siga o nosso Instagram do Vado Concurso, lá você vai também ter acesso a nosso grupo de WhatsApp focando na GCM Parnamirim, você vai ficar sendo atualizado todas as informações, estarei disponibilizando essas questões lá no grupo de WhatsApp constantemente, certo? Sempre que lançarmos aqui, vou colocar os vídeos aqui no nosso canal,
estarei colocando essas questões de PDF para vocês ir praticando lá no nosso grupo, certo? Então segue lá nosso Instagram, entra no grupo, beleza? Vadimec está aí à disposição de vocês. Estaremos lançando já no nosso próximo vídeo aqui, eu vou deixar à disposição de vocês nosso caderno 1000 questões focando aí na GCM Parnamirim, beleza? Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar sanando a dúvida de todos vocês, beleza? Então até a próxima aula, fiquem todos com Deus, até a próxima.